pessoal, esse é o Ângulo Londrinense Analisa a UEL para vocês. Dando sequência na análise da prova da parte de humanas, tá? Já nós estaremos analisando as questões de artes para vocês. Percebam, a prova da UEL, vamos lembrar como é que foi, é uma prova temática, já teve alguns temas, já caiu esporte, já caiu cidades, já caiu origens, até a gente fica baseando nos acontecimentos. Será que, professores, será que a gente pode arriscar um palpite aí para o tema desse ano? Vera, algum palpite? Sustentabilidade, talvez, luz. Luiz, né? Você já chegou a cogitar algum tema? Já cheguei a pensar na questão da intolerância. Acho que intolerância também seria um assunto, né, bem bacana para ser trabalhado, né, dentro aí de várias perspectivas também. Se você acertar, vamos falar que você teve acesso à prova, vai ser um perigo. Já é uma boa. Professor, alguma... Eu tenho. Você tem. Eu tenho. Você tem um informante. Eu tenho informante lá dentro. Eu acho que mídias sociais é uma boa pedida para isso. Mídias sociais. Né? Essa coisa que envolve a tecnologia, as mídias entre os jovens, essa disseminação das informações pelo mundo, bem pertinente, né, Luiz? Essa questão do próprio Estado Islâmico, os fatos e acontecimentos de 2015, eu vou acertar. Maravilha. E a mídia e arte está ali, ó. É isso aí. A gente viu agora há pouco o professor de História mostrando as questões, a professora de Artes se comunicando. Uma questão não está isolada da outra, gente. Vamos lembrar, aproveita esse momento aqui, manda sua dúvida para nós, a gente responde na hora para vocês. Entra lá no Facebook, manda mensagem lá no Facebook, lá do Ângulo Londrinense. Aproveita, a gente vai trocando uma ideia por aí. Professora Vera, Artes, na UEL, Brasil, mundo, tudo. É tudo. Tem que saber tudo. Se faltar uma aula da professora Vera, está perdido. Gente, eles pedem da pré-história à atualidade, então tudo pode. Maravilha. Então, eles fazem uma mistura aí. Análise estatística, será que é possível, gente? É tudo, mas ele sempre coloca a parte arte moderna. Uma tendência contemporânea muito grande, mas em uma questão nós podemos ter várias, né? Desde pré-história até a contemporaneidade, na mesma questão. A UEL faz muito isso, muita análise uma de imagem. Série de imagens, tem que conhecer as imagens. Muitas imagens e análise de imagem, de texto, imagem. A gente devia fazer umas excursões pelos museus, mundo afora. Tem aula melhor que essa, né? Seria uma boa. Vamos lá. É isso aí. Vera, será que tem alguma questão para ilustrar como é que são esses trabalhos? Questões lindas. Por favor. Gente, boa noite então. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouquinho dessa UEL, que sempre é uma surpresa. Por quê? Porque o ano retrasado ele tinha um formato, as questões, e aí mudou um pouquinho. Mas sempre análise de imagem. Então, como eu falei, ele pode cair da pré-história à arte contemporânea. Então, nós vamos analisar algumas coisas. Não é difícil, vocês estão preparadíssimos, muita calma nessa hora. Sempre tem um texto, análise do texto. Leiam sempre quando a UEL oferece o nome da obra, período. Então, vamos lá. Olha, aqui fala o seguinte, na perspectiva de Agan, a arte está inserida no cotidiano da cidade e envolve, entre outros elementos, a arquitetura, o urbanismo e o design. A obra de arte determina o espaço urbano. Olha aí, mais uma vez fazendo esse contexto geral, né? E a arte está inserida no nosso dia a dia. Essa é a ideia. São o espaço urbano também os ambientes das casas particulares, o retábulo do altar da igreja, a decoração do quarto de dormir ou da sala de jantar, até mesmo o vestuário e o ornamento com que as pessoas se movem, recitam a sua parte na dimensão cênica da cidade. As imagens a seguir representam as obras que inserem as múltiplas formas do cotidiano da cidade. Relacionem-as com os respectivos períodos da história da arte. Então, isso já está mostrando que a gente é o nosso dia a dia, né? Então, olha lá. Aqui nós temos algumas imagens. E essas imagens, uma está do ladinho da outra. Então, uma faz parte da outra. Então, aqui nós temos cinco períodos. Medieval, moderna, contemporânea, barroca e o neoclássico. Então, quando nós olhamos moderna, aqui nós temos a escultura de Bruno Jorge, aqui nós temos o nosso queridíssimo Oscar Niemeyer. Aqui foi feito para Brasília. Então, auge de Brasília, construção de Brasília, aqui é a década de
60. Aqui nós já temos a arte contemporânea. Então, aqui a gente tem escrito a camiseta, aqui nós estamos olhando como se fosse uma instalação, então, um faz um casamento com o outro. Aqui nós temos, aqui nós temos a idade, a idade média, aqui é a arquitetura gótica, as maravilhas da arquitetura gótica são os vitrais, então, uma do ladinho da outra, uma complementa a outra. Nós temos a quarta questão, que ela é neoclássica. Então, aqui nós temos a arquitetura neoclássica. Então, olha lá na questão, falou da arquitetura. A arquitetura inserida no nosso dia a dia. E a escultura neoclássica, o resgate da cultura greco-romano. E aqui nós podemos ver na arquitetura. O nosso barroco brasileiro maravilhoso. Aqui nós temos a imagem das esculturas em pedra-sabão do Aleijadinho, e quando, na questão, voltando um pouquinho aqui, então preste muita atenção o que a questão nos fala. Altar da igreja, quando fala em retábulo, quando fala, aqui quando nós olhamos, retábulos, aqueles nichos, então onde você vai colocar os santos e vão fazer toda essa referência ao barroco brasileiro. Então aqui, fazendo essa análise, A, arte medieval, aqui é 3. B, moderna, 1. C, contemporânea, é a segunda. Barroca, o nosso barroco brasileiro, e a neoclássica, 4. Então, aqui nós temos a questão B. Não é difícil, mas vocês vão ter que fazer essa análise. Olha a alternativa, vê lá, volta. Gente, não lembrou? Volta lá no enunciado. O enunciado fala muito. Professor, eu vou pedir para você voltar naquele slide anterior. Eu não conheço todas as imagens, mas às vezes tem um padrão, alguns elementos que é possível identificar como arte barroca, como arte medieval. Você pode dar uma ideia para a gente? Quais são esses elementos que identificam, que caracterizam cada um desses períodos, cada uma dessas imagens? Olha, se vocês olharem aqui, vitral, Idade Média, fechou. E se vocês olharem também, quando ele usa o arco ogival. Então, aqui vai entrar isso. Então, você resolvendo a questão, acertando talvez a 3 e a 4, você quase que acerta a questão. O nosso barroco, aleijadinho, né? Então, está ali, né? Ah, mas eu não conheço a arte contemporânea. Ah, mas Oscar Niemeyer, com certeza, né? Então, isso faz o caminho da questão, né? Eu não consigo uma, mas a outra a gente consegue relacionar. Ok? Trouxe uma outra questão para vocês e a gente falou muito. Gente, a vanguarda, a gente consegue entender norteia toda a história da arte, principalmente a brasileira. E aqui foi uma questão ano passado que falou quem são os seus precursores, quem deu origem a essas vanguardas que foi show de bola no século XX, que foi conhecido como Monteiro Lobato falava que era as ideias rebeldes, né? E que nossos brasileiros foram buscar muito isso. Então, aqui nós vamos falar quem deu origem a quem. Só que a questão, gente, presta atenção, já está falando. Olha só, as origens da arte moderna estão relacionadas com um trabalho inovador de vários artistas que atuavam até o século XIX e início do século XX. Pode relacionar alguns precursores, quem deu os primeiros pontapés, com o movimento da arte moderna. Manet, o nosso grande precursor do impressionismo, já está fazendo a casada. Van Gogh, expressionismo, ele foi o precursor do expressionismo. Cézanne vai dar origem ao cubismo, nosso grande mestre Picasso. Gauguin, fauvismo, ou podemos chamar de fauvismo também. Gauguin é aquele que simplifica a forma, valoriza a cor. Bosch, o nosso grande surrealista do Renascimento, ele vai dar origem ao surrealismo aqui, por exemplo, do Salvador Dalí. Então, aqui, eles pedem o quê? Imagem. Então, sobre essas imagens, quem dá origem a quem? Então, olha, não conheço as imagens, mas vamos pensar. Quem dá origem, por exemplo, ao impressionismo? Impressionismo está aqui. Então, quando eles falam Manet, quando fala aqui, nós temos Gauguin. Quem dá origem ao fauvismo? Matisse. Olha o nosso lindo Bosch, quem dá origem ao surrealismo, aqui é a obra de Magritte. Aqui, expressionismo, Van Gogh, está até um do lado do outro, né? Então, Cézanne, precursor do cubismo. Geometrizou, expressão, aqui, surrealismo, e aqui simplifica a forma e valoriza a cor.
Não lembrou? Volta lá na questão. Relaciona Manet, impressionismo, Van Gogh, expressionismo, que vocês têm certeza que vocês vão conseguir analisar. As imagens da UEL, elas não são grandes, né? Elas são pequenas e preto e branco. Então, elas são clássicas. A UEL não vai pedir coisas muito diferentes disso, né? Então, pode cair essa contemporaneidade? Sim, é uma tendência muito grande. O ano passado teve algumas questões relacionadas à instalação, intervenção. Instalação, eu venho aqui, instalo, em TV, a gente vai lá, participa, que é uma tendência. Nosso querido professor de História falou do AI-5. A gente teve um grande artista que trabalhou em cima disso, que é o Hélio de Sica, né? Que ele vai estar mostrando, vai fazer o pessoal pensar e participar. A arte é isso. E eu tenho certeza que vocês estão extremamente preparados e que vocês têm uma prova abençoada e a gente está junto. Maravilha, professora. Eu fico ouvindo aqui, eu fico encantado, a beleza como é passada, as questões. Eu fiquei imaginando, professor, uma excursão a um museu, levar os alunos com a presença da professora de arte, seria uma delícia. Observar todos esses detalhes que foram mostrados para nós aqui, é muito prazeroso, é muito gostoso. Pessoal, nós continuamos daqui a pouquinho com o ângulo londrinense analisando as questões da UEL para você. Até já! Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 33 7555.